Vídeo 7. O cristianismo e a integridade. Então, apóstolo Pedro, ele não estava escrevendo para as igrejas, falando a respeito da bebida, falando a respeito do cigarro. Não, apóstolo Pedro estava falando a respeito de fazermos a diferença, nós sermos honestos, de sermos sinceros, porque no capítulo 2 desse mesmo livro, dessa mesma carta, vai dizer, deixando para trás, capítulo 2, versículo 1, deixando para trás todo engano, toda mentira, toda malícia, toda maledicência. Então, querido, é nítido nas Escrituras que o cristianismo apresenta ensinamentos para vivermos uma transformação de caráter, para sermos éticos e morais. Capite? Próximo vídeo.